Saudação a todos, aqui é André Michelin, sejam muito bem-vindos ao nosso espaço de celebração em Candelária. A gente está participando de um projeto de uma plantação de igreja aqui nesse bairro e dentre as várias atividades que a gente tem, a gente também assiste a um grupo de crianças. Então eu gostaria de te convidar, se você entende que o nosso trabalho é sério, você acredita naquilo que o Senhor nos deu para fazer nesse tempo e gostaria de dar um suporte, você pode também cooperar para a manutenção desse projeto, por exemplo, adquirindo uma das nossas canecas. Você tem a opção em cerâmica ou, se preferir, em alumínio. Como é que você faz para adquirir? Você pode nos enviar uma mensagem pelo direct. Nós te informamos todo o procedimento. É isso. God bless. Meus irmãos, graças e paz a todos. Bom dia, que ótimo estarmos aqui, maravilha total. Eu sempre presto o máximo de atenção que eu posso àquilo que está sendo dito, ao que está acontecendo, procuro enxergar com as lentes apropriadas e estou muito satisfeito por tudo que a gente pôde ouvir e eu quero, de fato, permanecer, talvez não, mas começar exatamente de onde o Senhor nos deixou a partir do que a Pietra nos falou. Sensacional. Então, eu vou dar um caminho assim, por que eu quero conversar com os irmãos sobre o que eu tenho no coração nessa manhã. Uma das coisas que eu aprendi lendo o texto sagrado é que só o fato de ler já é um aprendizado em si mesmo. E todo bom texto ele suscita questionamentos, entendeu? Não há como você ler um texto bíblico e não ter, por exemplo, dúvidas. Impossível, entendeu? Impossível. Não há nenhum problema em ter dúvidas, eu já disse inúmeras vezes, mas não me canso de repetir porque é uma coisa boa. Não há nenhum problema em ter dúvida, porque dúvida não é o contrário da fé. O contrário da fé é incredulidade. É outra coisa. Dúvida não. Você lê o texto, você precisa dirimir suas dúvidas com pessoas que realmente saibam, entendeu? Você precisa olhar no olho da pessoa e ver que ele tem segurança acerca do que está falando e até mesmo do que não sabe. Você precisa olhar e falar assim, a pessoa precisa ter honestidade e hombridade e dizer assim, não sei ainda, posso vir a saber e quando souber, fique tranquilo que lhe digo. O que não pode acontecer é o que infelizmente acontece assim, na maior parte do tempo, das pessoas mentirem para você. Isso não pode acontecer, entendeu? E eu não sei vocês, mas eu vejo, entendeu? Eu vejo no olho da pessoa que não sabe, que não, assim, não faz ideia do que está falando, entendeu? É horrível isso, mas acontece. Então, por exemplo, no encontro anterior, a gente teve o nosso espaço de reação e a primeira intervenção que foi feita foi o gigante que fez e falou acerca do Abraão. Porque num dado momento da reflexão eu disse que missão tem que ver com desinstalação, entendeu? É você sair, por exemplo, da sua zona de conforto, da sua comodidade, para que de fato você entre na realidade do Senhor e a coisa possa acontecer. Então a gente começou a conversar dali e meu coração hoje está inclinado para isso, ouvindo a Pietra com o máximo de atenção que eu pude, percebi que é aqui mesmo que a gente deveria começar. Então, para isso, eu vou te chamar, você pode deixar a sua Bíblia aberta no Antigo Testamento, você pode abrir para o Antigo Testamento, você pode deixar aberto para Gênesis capítulo 13. Então eu vou conversando com os irmãos e nós vamos do capítulo 13, assim como Pietra fez hoje, creio que dirigida pelo Espírito, ela elencou alguns textos, eu também vou fazer uma panorâmica, desde Gênesis 13 até Gênesis 22. Vou procurar ser sucinto, mas vamos nos deixar conduzir pelo Espírito de Deus. E isso tudo eu quero elencar para conversar com vocês sobre sucesso, entendeu? Sucesso. Nesse sentido, antes que a gente leia o texto, eu vou citar um outro texto que nos ensina como é que a gente se aproxima, por exemplo, do Antigo Testamento, que é Romanos capítulo 15, o verso 4, que diz assim, tudo quanto foi escrito outrora para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, todo o Antigo Testamento ele foi redigido com essa finalidade,
para que a gente pudesse observar todas as arquetipias que a gente tem aqui e notar que aqueles camaradas foram de fato eles, mas eles também têm muito de nós ou vice-versa. Entendeu? Você olha e fala, rapaz, eu sou assim. Quando você consegue compreender isso, você também nota o seguinte, ora, se teve jeito para eles, tem para mim também. O segredo é esse. Então, tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, com qual finalidade? Pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. De trás para frente, ninguém precisa se desesperar. Ninguém. Você olha e fala, olha a vida desse cara aqui, um Jacó da vida. Dá nó em pingo d'água. Entendeu? Pô, mas tem um detalhe. Observe o tempo, o processo de tratamento com o cidadão. Leva tempo. Por exemplo, já disse isso inúmeras vezes, mas também não me canso de dizer, eu sinceramente não consigo compreender como é que as pessoas podem querer, por exemplo, obter êxito, nesse caso sucesso, com Deus, sem andar com Deus. Eu não consigo entender, cara. Não consigo. Camarada assim, não sabe o mínimo acerca de constância, de frequência, de compromisso, de responsabilidade. Eu falo, irmão, eu nem falo nada, eu só observo, sabe? Aí o cara aparece, aquela velha história, aí ai meu Deus do céu, beleza. Aí vem domingo que vem, passa trocentos domingos, vai ficar nisso aí, irmão. Entra e vai até o final para você ver o que acontece, entendeu? Porque ver o que acontece ainda tem uma redundância, porque assim, você já sabe o que acontece por causa do spoiler, já está revelado. A questão é, vá até o final para você ver se você está dentro do que acontece, entendeu? Porque o que vai acontecer a gente já sabe. Só que essa inconstância, sabe? Eu me lembro de ter dito no último encontro que a gente precisa de fato abraçar a vida do discipulado, entendeu? E a vida do discipulado não começa no dia que Jesus te chamou para andar com ele. No dia que ele te chamou para andar com ele te chamou para andar com ele. Depois que você anda com ele, é que ele fala, agora você vai ser meu discípulo. O cara não está nem andando com Jesus, entendeu? A furada. O cara nem começou a andar com Jesus. Mas qual é o problema? É essa desgraceira de ficar falando que a gente vai em algum lugar para resolver problema, para adquirir bênção, etc, etc. Então, quando a chapa esquenta, o camarada fala, o que vocês têm aí para me dar? Entendeu? Mas o cara nunca vem assim, meu irmão, vim aqui para conjugar o verbo abençoar. Entendeu? Quem estiver precisando, aí a bênção está comigo, é só falar comigo que eu já estou distribuindo. É isso. Agora, até quanto tempo vai levar para o camarada... Faltando as aulas de Jesus, fica difícil, cara, entendeu? Todo dia Jesus vai dar aula pro cara, o cara falta da aula, vai ficar nessa aula aí forever, entendeu? Para sempre, esse é o problema. Então, nesse sentido, de saída, gostaria que essa realidade já ficasse impressa no nosso coração, que a gente tem subsídio para viver bem. Tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência, consolação das Escrituras, tenhamos esperança, ou seja, ninguém deve se desesperar na existência. Não há razão, não há razão. Está tudo elencado. O que tem aqui é suficiente para a gente viver bem. Não há desculpa para a gente não viver bem. A não ser que a gente não queira. Se a gente não quiser, a gente junta todas as forças do ser e fala, eu não quero, mas também não reclama, entendeu? Não reclama não. Nem por um lado e nem por outro, assim como Pietro nos ensinou. Falou, Deus, eu quero. Reclama não, irmão. Segura a onda, firma o lombo e vai, mas não reclama. Também não quero, também não reclama. Me lembrei até de meu pai. Um dia, me lembro até hoje, o dia que meu avô faleceu. Eu tinha 13 anos. Aí minha mãe comunicou ao meu pai, aí ele esboçou a chorar. Minha mãe, chora não. Sim, meio, até eu fiquei bolado, entendeu? Aí ela falou assim, chora não. Aí eu pausei também. Agora, imagina, cara, minha mãe mandou assim no meu pai, assim, ele começou a querer dar uma tremida, assim, chora não. Aí veio o final. Você teve inúmeras oportunidades, não foi porque não quis. Não chora não. Eu falei, caramba, entendeu? Fiquei quietinho, mas é real, ué. Mas vai chorar agora? Agora não, ué. Entendeu? Você não teve oportunidade? Então é assim, você decide, firma o lombo e vive as consequências da sua decisão. Tanto para um lado, quanto para o outro. Entendeu? Pau tá cantando no meu lombo. Você queria o quê, irmão? Quando você estava seguindo aí a correnteza, estava tudo certo, pô. Agora você resolveu ir contra a corrente, você quer o quê?
É oposição mesmo, é daí para pior, entendeu? Então fortaleça no Senhor e na força do seu poder e vai, entendeu? E vai, é assim. Então eu vou chamá-los para uma oração. Deus, muitíssimo obrigado por tudo aquilo que já conseguimos ouvir da tua parte. Obrigado pelos cânticos, obrigado pela palavra que o Senhor nos trouxe através da nossa mana Pietra. Obrigado, Senhor, porque todas as vezes que a gente se reúne é desse jeito, Pai. É sempre assim, mas de um modo novo. É sempre assim no sentido de sermos abençoados. E não há nenhuma repetição, pelo contrário, todos os dias a gente é surpreendido. E a gente só pode atribuir isso à tua boa mão sobre nós, à tua bondade, à tua graça, à tua misericórdia. Então, nesse momento, nós queremos exatamente dar continuidade àquilo que nós já ouvimos até aqui e suplicamos sempre abertura de coração, de compreensão, de tal modo que a gente possa absorver o máximo possível e que toda essa absorção também possa ser manifesta em aplicação à nossa vida, de tal modo que todos aqueles que venham se encontrar conosco também sejam beneficiados por toda essa maravilha que o Senhor nos tem legado. Em nome de Cristo oramos hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Falei que eu quero conversar com vocês acerca de sucesso e, infelizmente, é uma palavra assim, tomada com conotações que não tem nada a ver com o Evangelho, então eu já parto do início traduzindo qual é a minha percepção de sucesso. Porque sucesso, por exemplo, não é sorte, sucesso não é talento, sucesso não é fama, entendeu? Como é que a gente faz para definir sucesso? É muito difícil. Por que é difícil definir sucesso? Porque é algo completamente subjetivo. O que é definir? Definir, por exemplo, é você tratar da finalidade, é você saber o significado, definir é dar fim. Eu não me lembro agora qual grego falou o seguinte: se eu encontrasse alguém que pudesse definir alguma coisa, eu o seguiria como Deus. Mas Deus com D minúsculo. Isso, lógico, né, cara? Para nós que conhecemos o Senhor, fica fácil de entender a pergunta que faço. Quem pode definir qualquer coisa? Só Deus. Porque se definir é dar fim, no sentido de saber qual é o significado, sentido e a finalidade, só há um ser no universo que pode fazer isso, é o Todo-Poderoso. Ele sabe a finalidade de qualquer coisa. Uma das dificuldades que nós temos como seres humanos, e por isso a gente não obtém êxito e nem sucesso, é que a gente não sabe a nossa própria finalidade. A gente não sabe o nosso telos. Por exemplo, a cadeira que os irmãos ocupam agora, ela tem um telos, ela tem uma finalidade existencial. Qual? Nos proporcionar conforto. Por isso que hoje essa daí que a gente adquiriu já tem até um encosto bom, entendeu? Um bom estofado, para proporcionar o melhor conforto possível. Viu que interessante? Ora, se uma cadeira tem, imagina nós. Agora, o interessante é que todas as criaturas do universo sabem qual é o telos. Todas. As únicas que não sabem somos nós, gênero humano. A gente não sabe. A gente bate cabeça para lá e para cá e colocam na nossa cabeça essa ideia mercantilista de que sucesso, por exemplo, é ter, aí bagunça tudo. Porque chega um momento que a pessoa, às vezes, até consegue ter, mas continua oca. E não consegue compreender qual é a razão da sua, por exemplo, angústia e infelicidade, seu insucesso. Simples. É porque você não está vivendo de acordo com a sua finalidade existencial. Enquanto isso não for resolvido, a coisa não flui, assim como Pietra falou. Não tem como fluir. E tem um agravante. Qual? Que também colocaram na nossa cabeça de que se nós fôssemos ricos, tudo se resolveria. Como nem todos conseguiremos ser ricos, a gente ainda continua com essa ilusão. Porque bom seria se todo mundo ficasse rico de uma vez para ver que não é isso também. Mas como a gente também não fica, a gente ainda fica achando que é isso. Cara, se Deus não tiver misericórdia de nós, irmão, você entra numa espiral para trás, para baixo, moonwalk para dentro da caverna, entendeu? É ruim demais, entendeu? Mas graças a Deus que nessa reunião a gente tem a oportunidade de ouvir o Senhor. Então, o que eu penso sobre êxito a partir da ótica do Evangelho? Sucesso. Sucesso para mim tem que ver com sucessão. Mas sucessão aqui não como, por exemplo, um aumentativo de sucesso. Não, pelo contrário. Quando eu falo sucessão, eu estou pensando em continuidade, em sequência.
que é sucesso? É uma sucessão de boas escolhas na direção certa. Entendeu? Por isso que é importante. Você começou, irmão, vai até o final. Ah, mas hoje eu estou sem força. Meu irmão, vai arrastando, entendeu? Você faz assim, ó. Vai arrastando, mas vai. Por quê? Porque você está na direção certa. Agora, não adiantaria nada você estar 100 por hora no caminho errado, na direção errada. Simples assim. Mas isso precisa encontrar um espaço no íntimo do nosso ser. Então, sucesso, continuidade, sequência, sucessão. De saída, o segredo do sucesso consiste em obedecer aos princípios divinos. Quer ser exitoso? Quer obter sucesso? Obedeça àquilo que Deus estabeleceu. A coisa, do jeito que Pietra disse, vai fluir. Então, nesse sentido, eu tomei a arquetipia de um irmão, que é o Abraão, porque se há alguém nas Escrituras que ilustra sucesso, essa pessoa é o Abraão. Então, eu quero te chamar exatamente para Gênesis capítulo 13, Gênesis capítulo 13. Gênesis no capítulo 13. Eu vou ler o texto com você. Gênesis capítulo 13. Diz assim: Subiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, levando sua mulher e tudo o que tinha, e Ló o acompanhava. Pausa. O que aconteceu aqui? Você sabe, capítulo 12, Deus diz para Abraão, lá na Mesopotâmia, ou Babilônia, para que ele saísse da sua casa, da sua parentela, e fosse para a terra que o Senhor havia de lhe mostrar. E aí o Abraão chega na terra e passa direto, entendeu? Ele passou direto, foi para o Egito, lugar que ele nunca deveria ter ido, porque havia na terra, e aí algo que foi reincidentemente dito hoje: faltou confiança de Abraão em Deus, porque havia fome. Pô, tem fome? Deus resolve. Deus me colocou, eu estava lá no meu pecado, Deus me tirou de lá. Qual é a lógica? Agora eu sou problema de Deus, entendeu? Sou problema de Deus, porque quando eu estava lá fazendo as coisas do meu jeito, eu era problema meu. Mas agora que eu estou obedecendo a Deus, eu sou problema de Deus. Tem fome na terra? Qual é o segredo? Indo direto ao ponto. Quero ver como é que Deus vai sair dessa. Não tem mais nada que ver com você não, irmão. Tem nada mais que ver comigo não. Isso aqui tudo é problema de Deus. Você fez esse negócio? Você se chamou? Você se autovocacionou? Foi assim? Não. Então, meu irmão, fica tranquilo. É tudo problema dele. Se ele mandar você se mover, você se move. Se ele não mandar você se mover, você não se move. Todo movimento na existência tem que ter Deus como primo motore. Entendeu? Você só se move quando Deus te impele. Entendeu? É melhor você ser empurrado do que sair correndo na frente. Eu tenho aprendido que o sol é para todos, mas o esconderijo do Altíssimo é para aqueles que obedecem. Aí o camarada sai meio-dia, fica torrando no céu, no sol. Ó Deus, manda sombra. Eu falei, meu filho, não tô te entendendo não, cara. É isso aí todo dia, galera. Repara para você ver. O cara fica torrando. Senhor, manda aí. Eu falei, mas o que eu tenho com isso? Eu te mandei para ir? Não. Então, meu amigo, pega a mesma perninha que você usou para me desobedecer, turn around, vira e some pro lugar certo. É simples, entende? Só que, cara, eu falo essas coisas, eu fico assim, meu pai do céu, cara. Se eu consigo compreender isso, você imagina Deus. Com as coisas que a gente faz, assim, o que você está fazendo, cara? Não, fala para mim, de verdade, vem, cara. Fala pra mim, o que você tá fazendo? Você tá de maldade, não tá não? Sério mesmo? Você tá querendo atrapalhar o processo. Não é possível, cara. A gente é assim, entendeu? E fica reclamando ainda. Senhor, não tô entendendo porque que tá me torrando. Não? Explicar a lógica. Sol é assim mesmo, meu filho. Torra. Meio-dia, então, você pode ir em qualquer lugar que tá em cima de você. Entendeu? Então saia daí. Saia daí, fique no lugar que eu te coloquei. Só se mova quando eu te falar. Mas a gente não aguenta, irmão. Não adianta, não adianta, não adianta. E se você aguentar, vai aparecer um para falar assim, vai não? Entende? Você já não se aguenta. Pô, tem que ir. E quando você começar a querer aguentar, alguém vem. Não vai não? Não, passou tempo já devia ter ido. Ó, é isso aí o dia inteiro, galera. Pegou? E aí ele foi descendo. Abraão era muito rico em gado, em prata, em ouro. Na sua jornada, subiu do Negueb. Negueb é sul, é o sul da terra prometida, para Betel, até o lugar onde outrora estivera sua tenda entre Betel e Ai.
até o lugar do altar que dantes ali fizera, e ali invocou Abrão o nome do Senhor. Verso 5, e também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gados e tendas. Eu te pergunto, que hora que Deus mandou Ló ir com Abrão? Só fala isso para mim assim, qual foi a hora que ele falou assim, sai da tua terra, da tua parentela, mas leva um parente seu, entendeu? Leva um parente seu. Por garantia, leva o seu pai também. Não foi nada disso, cara. O que isso significa? Que nós somos assim. A gente tem dificuldade para obedecer a Deus nos termos de Deus. Você até obedece, mas você fala, não, deixa eu levar aqui um, né? Porque vai que Deus não é Deus coisa nenhuma, aí eu fico feio na foto, entendeu? Aí levou o pai e o sobrinho. Aí Deus, bom, já não entendeu, então vamos esperar, eu tô aí, vai. Aí o pai do cara morreu, ao tempo, cara. Aí Deus socorreu de novo, cara. Aí você fala, não, agora vai. Não, vem comigo. Aí levou o sobrinho. Voltou do Egito rico, só que o sobrinho dele também. Aí já deu ruim. Por que deu ruim? Diz o texto aqui, ó. 6. A terra não podia sustentá-los para que eles habitassem juntos, porque os seus bens eram muitos, de modo que não podiam habitar juntos. Pelo que houve contenda entre os pastores de gado de Abrão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam na terra. Disse, pois, Abrão a Ló, ora, não haja contenda entre mim e ti, e os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Porventura não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que te apartes de mim. Se tu escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, irei eu para a esquerda. Então Ló levantou os olhos e viu toda a planície do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até chegar a Zoar. E Ló escolheu para si toda a planície do Jordão e partiu para o oriente. Assim se apartaram um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló habitou nas cidades da planície. E foi armando as suas tendas até chegar a Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Guarde tudo isso. O que isso aqui tem para nos dizer? Eu elenquei algumas coisas para a nossa edificação. Observe que, se você continuar lendo a narrativa, tanto no capítulo 12, sobretudo, quanto no capítulo 15, você vai perceber que Deus deu muitas promessas a Abrão. Interessante essa palavra promessa, que ela não consta no texto sagrado. Não existe essa palavra no texto sagrado. Quem traduziu, colocou essa palavra no lugar de uma expressão que é assim, Omer Dabar, disse a palavra. Deus disse, se Deus disse, é um fato. Para que a gente possa compreender aqui no Ocidente, a gente usa a palavra promessa. Então, Deus prometeu. Não, Deus falou. A grande questão é, Deus falou? Falou, então, irmão, relaxa, faz o que deve, segue o fluxo que vai fluir. Você não precisa nem maquinar processo. Não, ele falou, está falado. É só uma questão de tempo. Então, Deus deu muitas palavras ao Abraão. Por exemplo, em 3 âmbitos. No âmbito material, Deus disse que daria um território aproximadamente do tamanho de Sergipe aqui no Brasil, entendeu? Que é o estado de Israel, entendeu? Não como esse que a gente conhece hoje, entendeu? Deu bênçãos também, palavras no âmbito existencial, uma descendência, por exemplo, que seria incontável. Isso é extraordinário. Se nós fizéssemos a convocação hoje para todas as pessoas nos 4 cantos da terra que se veem como descendentes de Abraão, pelo menos 1 bilhão de seres humanos se moveriam. Entendeu? Quem se acha descendente de Abraão pode vir para essa reunião. 1 bilhão de pessoas se moveriam. Então, Deus prometeu a ele, de fato, uma descendência que seria incontável, um nome marcado na história da humanidade. Interessante que o pessoal que precedeu Abraão, exatamente no capítulo 11, tentou isso e não conseguiu. Porque uma das tentativas e tratativas do pessoal da Torre de Babel, 400 anos após o dilúvio, foi que façamos para nós um nome, para a gente assim não ser disperso da terra. E falaram assim, vamos fazer tudo ao contrário do que Deus falou? Porque Deus falou assim, ó, vaza. Os caras, não, vazar o quê? Vazar. Vamos ficar aqui, ó, concentradinho, vamos fazer um nome para nós e vamos fazer uma torre cujo cume encoste no céu. Traduzindo, vamos invadir a casa de Deus. A ideia dos caras, velho. Hoje eu gosto de que a gente dá risada, eles falam assim, que os caras eram muito doidos, velho. Eles achavam que o céu distava da terra só 2 quilômetros. E na possibilidade de haver um novo dilúvio, coisa que Deus falou que nunca mais haveria, a gente vaza. Já disse a vocês, só vou relembrá-los, e para aqueles que porventura não ouviram, é o seguinte, tem o MST,
movimento do sem terra. Mas esse aqui era MSC, movimento do sem céu. Vamos invadir, entendeu? Os caras queriam invadir a casa de... A ideia dos caras, velho. Aí tem uma ironia no texto sagrado, que a gente às vezes não consegue perceber em português. Gostou, né, Fred? Eu gosto que o Fred se amarra. Deus disse assim, desçamos para ver o que eles estão fazendo. Ó, desçamos. Ué, mas vocês não invadiram? Vocês não passam nem perto, rapaz. Entendeu? Desçamos para ver o que os filhos dos homens estão fazendo. Entendeu? Então Deus deu bênçãos no âmbito existencial, uma descendência incontável, um nome marcado na história, e também possibilitou que o Abraão fosse patriarca do povo eleito. No âmbito espiritual, Deus prometeu uma cidade celestial. Isso é fantástico. Inúmeras vezes vocês já me ouviram dizer que Deus nunca disse para a gente construir cidade alguma, porque quem vai construir a cidade de fato é Ele. Por isso que o escritor diz que Deus, na verdade, é o arquiteto, é o artífice de uma cidade que não é feita, por exemplo, por mãos humanas. Então, todas essas palavras ganharam concreção histórica, todas essas promessas se cumpriram. Um exemplo simples disso é que nós estamos exatamente aqui hoje e agora. Só, como assim? Por exemplo, se você observa Gênesis capítulo 12, vem comigo aqui, ó. Gênesis capítulo 12, Nani, semana passada leu para nós, eu também li, leio novamente hoje, ó. Gênesis capítulo 12, verso 3. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Pergunta é, como? Como? Como em ti serão benditas todas as famílias da terra? Simples, é que o descendente de Abraão é o abençoador de todas as famílias da terra. E nós sabemos quem ele é, Jesus de Nazaré. Interessante isso, Jesus de Nazaré. Exemplo. Olha isso cumprido no Novo Testamento. Abre comigo, exatamente para Mateus. Vamos percorrer o texto sagrado. Mateus. A parte assim que a gente é tentado a pular, quando ninguém está olhando, exceto Deus. Genealogia. Ó, Mateus capítulo 1, versículo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ei, maravilha, aí, tá vendo? Aí você pulou essa parte e já perdeu todo o fio da meada. Simples assim. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A pergunta é, como? Ué, o descendente de Abraão. Toda a história se desenrolou para que isso aqui se efetivasse. Todas as palavras de Deus foram cumpridas. Todas as promessas ganharam concreção histórica. Aí, sabendo disso, agora a pergunta é uma só que a gente tem. André, se é desse jeito aí, de que maneira a gente pode se apropriar das promessas do Senhor? Para que a nossa vida seja, de fato, exitosa. Simples. Primeiro, com calma e sem pressa. Por exemplo, quando os estudantes do colégio às vezes me pedem para ir ao banheiro, eu falo assim, sem correr e sem demorar. O peão dá aquela olhadinha, eu falo assim, você entendeu, né? Sem correr, não precisa sair igual doido aí, estabanado. Mas também use tão somente o tempo que seja necessário. Fica dando migué por aí não. Pegou a visão? Então, no sentido da gente ser exitoso, como é que a gente se apropria das palavras e das promessas do Senhor? Com calma e sem pressa. Gênesis 13, o verso 12. Gênesis 13, o verso 12. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da planície, e foi armando as suas tendas até chegar a Sodoma. O que está escrito aqui que a gente precisa perceber? Com calma e sem pressa. Você percebeu que houve contenda entre ambos. Agora eu queria chamar a atenção para vocês do contraste da personalidade do Abraão, da maneira como ele lidou com essa situação. Note, por exemplo, a calma manifesta do Abraão em relação à precipitação do Ló. O Ló escolheu da maneira mais errada que se pode escolher uma coisa. Como? Só olhando. Os olhos dele pregaram a peça. Olha que interessante. É um contexto de contenda. O cara fala assim, olha aí, ó, a terra toda está diante da gente. Tá vendo aqui, ó? Olha essa magnitude. Faz o seguinte, escolhe. Ainda deu a prerrogativa dele escolher primeiro, porque geralmente fala assim, ó, eu vou para cá, você rala para lá. Entendeu? Não, faz o seguinte, tá aí, ó, escolhe. Para onde você quer ir? Se você falar que vai para a esquerda,
eu vou para a direita. Ou seja, se você falar que vai para o oeste, eu vou para o leste. Entendeu? Se você falar que vai para o leste, eu vou para o oeste. Fica à vontade. Que isso, cara? O cara tem que saber muito do que ele está fazendo. Pegou a visão? Porque você quer sempre dar uma manipulada no processo. Quem abre mão de alguma coisa? Já viu alguém abrindo mão de alguma coisa? Você já viu alguém tendo possibilidade de fazer algo e falar assim, não vou fazer não? É ruim, irmão, isso não existe não. Entendeu? Esse é um problema que a gente tem, até mesmo ético. Nada que a gente possa fazer, você volta atrás e fala assim, não, vou fazer. Entendeu? Mesmo que você não saiba nem mensurar as consequências dos seus atos. Abraão falou, escolhe, fica à vontade. Aí o Ló caiu naquilo que, infelizmente, se a gente não vigiar, a gente cai também. O que é? Concupiscência dos olhos. Entendeu? Diz o texto sagrado que ele olhou e viu aquela planície extremamente agradável à vista e muito fértil. Era como o jardim do Éden. Era como, mas não era, né, irmão? E aí o texto, se você ler com atenção, você vê que o cara foi armando as tendas dele próximo a quem? Sodoma e Gomorra. Essa vez que a gente vê o cara aqui, ele está próximo. A próxima vez que nós o encontrarmos, depois do episódio também, que ele vai como prisioneiro de guerra, o cara já está lá dentro de Sodoma e Gomorra. Caramba, mano, esse é o problema quando você faz as escolhas só a partir daquilo que você vê. Então, consequentemente, a partir dessa escolha, o Ló se envolveu gradativamente com a cultura do pecado. Abraão, porém, ele esperou no Senhor. Esse aqui é o segredo da coisa também. Você fala assim, como assim? Por exemplo, eu aprendi que saber quando se deve esperar é o grande segredo do sucesso. Tem uma hora de se mover, mas também tem a hora de esperar. Saber discernir entre uma coisa e outra é o segredo do sucesso. Isso aqui também é um processo. Eu disse que hoje eu prestei atenção e a palavra mais reincidente dita aqui foi acerca de confiança, foi confiar. Então é interessante, observe o processo para a gente aprender. É assim, primeiro você crê, depois você confia e só então você espera. Primeiro você crê, depois você confia, depois disso você espera. Qual é o problema? Para a gente aprender a crer, você tem que transcender o acreditar. Porque acreditar, todo mundo já nasceu acreditando. Faz uma pesquisa aí, você acredita? Eu acredito. Você não vê nada disso manifesto na vida do cara. Não vê nenhuma aplicação disso. Mas o cara acredita sim. Acredito. Entendeu? Beleza. Mas você crê em Deus? Aí o cara nem sabe o que é isso. Ele nem sabe a distinção de uma coisa para outra. Crer é dar razão a. Deus falou? Sim, Senhor. O senhor está certo, é isso aí mesmo. Entendi nada não, mas é isso aí mesmo. O senhor está falando, deve ser. Ponto! Ei, irmão, leva tempo. Confiar em Deus, então, a vida inteira. A vida inteira você vai ter tempo, dias, ocasiões para você aprender a confiar em Deus. Então, primeiro você crê, depois você confia. E só então você aprende a esperar. Porque você confia. Mas se eu confio e Deus falou, meu irmão, é só uma questão de tempo. Está tudo certo. Nesse sentido, a gente começa então se apropriando das promessas do Senhor com calma e sem pressa. Segunda coisa, como é que eu me aproprio das promessas das palavras do Senhor? É preciso ter visão. Como é que a gente faz isso? A gente precisa pedir a visão do Senhor. Gênesis capítulo 13, o verso 14. Gênesis 13, o verso 14. Observe isso, olha que lindo. E disse o Senhor a Abrão, quando? Depois que Ló se apartou dele. Entendeu? Enquanto o camarada estava com ele, Deus falou nada com ele. Eu não te mandei levar o cara, mano. Cara, pensa nisso aqui a partir da sua própria vida. Se você não obedeceu Deus nos termos de Deus, acabou a conversa. Me fiz entender? Tipo assim, vai falar, mas o que você quer que Deus fale com você? Não tem mais nada para... Eu te dei uma ordem expressa e explícita. Faça assim. Você fez de outro jeito. Eu vou te falar mais o quê? Eu vou te falar o quê? Não há nada para falar. Você falar comigo, Senhor, fiz besteira. Sim, eu sei que você fez besteira. Estou vendo aí o que você vai fazer com isso. Aí o cara não resolve a besteira. Não estou ouvindo Deus. Como que vai ouvir? Não tem como ouvir. Impossível ouvir. Depois que Ló se apartou, disse o Senhor a Abrão, levanta agora os olhos e olha o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que agora vês, te hei de dar a ti, a tua descendência, para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra,
de maneira que se puder contar o pó da terra, então também se poderá contar a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque a darei a ti. Então mudou Abraão as suas tendas e foi habitar junto dos carvalhos de Manre, em Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Viu que lindo? Traduzindo, primeiro se obedece do jeito de Deus e a conversa continua. Se não obedecer do jeito de Deus, a conversa para. O dia que você resolveu o que é para ser resolvido, a conversa retoma e o fluxo continua. Simples assim. Falar isso foi em menos de 1 minuto. Agora, eu quando falo isso, já vi isso acontecendo na minha vida. Presto atenção todos os dias para não cometer o mesmo equívoco. Quantas vezes vocês já me ouviram aqui do púlpito da nossa comunidade falar assim, que eu nunca chamei ninguém para nada? Você acha que é por quê? Você acha que é por quê que eu não chamo ninguém para nada? Não sei se Deus te chamou, entendeu? Sei lá se Deus te chamou, aí eu te levo, pronto, entendeu? Aí você ainda vem resmungando na minha cabeça, para direito, você já viu eu reclamando com alguém? Não, não, mano. E tem até coisas, eu estou dizendo para vocês, abrindo o coração com toda honestidade. Tem coisas que eu mesmo falo que eu já me cansei. Eu sei nem por que isso eu falando para mim, não sei nem por que eu estou falando disso. Por quê? Pelo que eu acabei de dizer a vocês. Um dia eu falei, Deus, vou nessa parada aí. Aí o pau começou a cantar. Mas sabe como é que é, né? Na minha, por exemplo, natureza caída, eu ainda fico às vezes assim, sem perceber, surpreso com o quanto de loucura as pessoas conseguem fazer. Eu ainda fico surpreso, falei, não, o que eu estou falando, cara? Não podia ser diferente. Como seria diferente, entendeu? Como? Percebe? Por exemplo, um texto que a Pietra citou aqui, quando ela citou, foi Senhor da Glória, entendeu? Teve até intervenção lá de fora, que se o áudio captou vai ficar engraçado, porque lá fora foi dito assim, isso é inédito, nunca vi isso acontecer, mas foi certinho aquele texto que diz que os fariseus estão sentados na cadeira de Moisés. Testemunho brevíssimo. Teve um momento na minha vida que eu estava passando uma situação dificílima com os fariseus. Estou parado exatamente ali na vila, no ponto de ônibus. Desce um irmão do ônibus, do nada, olhou no meu olho e falou assim, André, porque os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Cara, eu olhei pro cara e falei, que é isso? E o cara citou o texto do jeito que a Pietra falou, dizendo o seguinte, meu irmão, faça o que os caras dizem, mas nunca os tome como exemplo. Aí eu vivi da Silva aqui até hoje. Só que mesmo assim, ainda existem coisas em mim que eu falo assim, nem devia mais falar sobre isso. Entendeu? Mas eu estou lutando e por isso que eu nunca chamo ninguém para nada. Se Deus te chamou e aprover a Ele que a gente ande junto, você vai chegar. Você vai aparecer de algum modo, eu vou olhar para você e falar, e aí, irmão? Não, entendi que eu também faço parte disso, sou membro desse negócio. Vamos embora, vamos juntos. Mas eu te chamar, não sei, eu sei o que Deus falou para mim, entendeu? Isso é tão sério que nem minha família eu chamo. Por quê? Não, se Deus quiser que chame a eles. Entendeu? Por quê? Porque eles são eles e Deus, entendeu? Por exemplo, eu tenho minha relação com Deus. Vai chegar um momento que os meus filhos dirão assim, por exemplo, o Deus do meu pai, Deus dos meus pais. Agora, interessante vai ser o dia que seja o Deus deles. Agora, para que isso aconteça, eles também precisam ter suas próprias experiências em primeira mão. Pegou a ideia? Então, quando a gente pede essa visão de Deus, a gente começa a perceber o seguinte, o importante não é ser visionário, mas ter as visões divinas. Porque se eu falo só para a gente ter visão, aí você acha que eu sou coach, né, cara? Não, você tem que ter visão, irmão. Não é isso não. Não é isso não, você tem que ter as visões de Deus. E a visão de Deus só vem quando você está ali alinhado com Ele. Então, visão do sucesso, por exemplo, não é a nossa. Se não é a nossa, é qual? É aquela que Deus tem para nós. Porque perceba que Deus falou para Abraão, levanta os seus olhos e vê. Entendeu? Aí Deus deu comando para ele, olha para isso aqui que eu vou te mostrar, é isso aqui que você tem que ver, é isso aqui que é sucesso para você, não é o que você mesmo vê, não é o que as pessoas vão dizer para você. Então isso é magnífico. O que isso aqui significa? Que o referencial mudou. O referencial agora não é mais a criatura, tanto no sentido de você mesmo, quanto outras pessoas te dizendo. No sentido de você mesmo significa que você não é mais autônomo. O que isso significa? Que a lei não é mais você. Porque o nosso problema foi esse. A lei, o nosso relacionamento com Deus era de heteronomia. O que isso significa? Que a lei está fora de mim. Não sou eu que estabeleço o que é certo e o que é errado.
No dia que a gente rompeu com Deus, a gente é que virou Deus. A gente fala assim, isso aqui está certo. Igual esses dias, o estudante pega um negócio e joga no outro. Aí meu olho periférico viu, eu olhei dentro do olho do cara, eu sempre penso assim, o que que fala? O que que fala? Porque isso aí não era meu papel, né? Isso aí o cara tinha que ter aprendido em casa, mas o que que fala? Aí eu só tentei dizer o básico, né? O óbvio. Eu falei, irmãozinho, não convém, né, que você projete um objeto no semelhante. Que isso, professor? Só isso aí, só foi isso aí, só pequenininho. Aí brilhou o que eu deveria dizer. Eu falei, então, você disse isso, porque você disse que isso é pequeno. E se eu te tacar a lixeira agora? E eu te disser que é pequeno? Aí já começou a entrar um entendimento. Aí vai que você acha que a lixeira também foi muito e vai me tacar a cadeira. E aí, que hora que esse negócio vai parar? Pronto. Entende? Esse é o problema, porque nós estamos num relacionamento em pecado de autonomia. Então a gente é que estabelece o que é certo, o que é errado. Só que quando a gente é reconectado com Deus, a gente volta para o relacionamento de heteronomia, objetivando a teonomia. Aí você fala, o que é teonomia? É quando você já nem sabe se foi você ou Deus que quis. Você já nem sabe mais. Porque lembra quando a gente ficava preocupado em saber a vontade de Deus? Mas qual é a vontade de Deus para a minha vida? Chega uma hora que você já está tão enraizado, tão num relacionamento profundo com Deus, que você já não sabe mais se foi você ou Deus que quis. Entendeu? Que você já entrou no fluxo. Entendeu? Você já nem sabe, irmão. Você não sabe, você não está nem preocupado com isso. Pegou a visão? Mas isso tudo, galera, leva muito tempo. Entendeu? É muito tempo, muito tempo. É muita intimidade com o Senhor para você ficar assim, com todas as aspas necessárias, confuso. Confuso em que sentido? De não saber. Você não sabe nem explicar. Mano, foi você que quis isso aí? Deus te falou, mano, eu não sei não. Eu nem sei. Eu nem estou mais preocupado com isso. Entendeu? Isso não é questão para mim mais. Entendeu? Não tem mais essa paranoia, essa obsessão. Ai, qual é a vontade de Deus? Não, mano, eu já entrei aqui, ó. O fluxo é esse aqui, eu só vou. Eu só me deixo ir. Eu só me deixo levar. Entendeu? Então, observe que disse o Senhor. Esse é o segredo da vida. Disse o Senhor. Todas as vezes que Deus nos fala, a gente passa a ter a visão dele para a nossa vida. Então, o que ele está dizendo? Quando ele nos fala, agora, não é mais você que fala o que você vai ser ou viver, o que você é. Sou eu quem diz o que você vai ser e fazer. Isso é sensacional. Então, bom, é quando a gente pode parar, avaliar a nossa vida e falar assim, mano, eu estou exatamente onde Deus disse que eu deveria estar. Disse Deus, André Michelin, esteja em Candelária. Fala assim, Senhor. Meu irmão, entendeu? Igual, ó, 2 anos e meio na praça, irmão, fomos ficando, entendeu? Igual alguém perguntou se eu estou bem-humorado, escritor, Inácio Loyola de Brandão. Como é que você fez para chegar aos 88 anos? 86? Não morrendo. Entendeu? É a mesma coisa, alguém perguntar assim, qual é o segredo do ministério longevo? Ué, só fiquei onde Deus mandou ficar. Simples assim, cara, que é tudo que a gente não faz às vezes. A gente não faz isso, entendeu? A gente não tem um voto de permanência, entendeu? Qualquer coisinha você já dá um jeito de pular para lá, pula para cá, vai para lá, entendeu? E Jesus não ensinou isso, falou, rapaz, na casa que você entrar, você fica, entendeu? Que o camarada é zoiudo. Aí tá numa casa, tá dormindo no chão, a outro fala ali, tem um colchãozinho melhor, cara. Então, irmão, valeu aí, ó. Não faz isso, entendeu? Só que é tudo muito sutil. Então a gente deve se mover só quando Deus disser. Por exemplo, uma coisa que eu pensava, mas como é que eu vou saber o dia que Deus me quer em outro lugar? Você sabe. Você acorda de manhã e fala assim, acabou. É interessante, enquanto você está no lugar que Deus quer que você esteja, você tem o que dizer. É impressionante, mas tem um dia que fala assim, acabou. E acabou mesmo. Aí você pode começar a forçar, os irmãos vão perceber, a coisa não vai fluir, entendeu? Porque você está forçando a situação. Então, nesse sentido, quando a gente pode dizer, disse Deus e eu estou no lugar, a gente está exatamente onde Deus gostaria que nós estivéssemos e a gente vai passar a ter as visões que precisamos ter em Deus e de Deus. Então, nesse sentido, a pergunta mais acertada que a gente pode se fazer é, Deus, o Senhor tem algo para mim hoje? Por quê? Ontem já foi, se acordou hoje, Deus, o Senhor tem algo novo para me dizer hoje? Pode ser que sim, caso não, permaneça exatamente onde você está. Como é que a gente faz para se apropriar de todas as palavras, promessas do Senhor? Pela fé. Esse é o segredo.
pela fé. Gênesis capítulo 13, o verso 17. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a darei a ti. Então imagina de trás para frente, eu vou te dar. O que você faz? Anda para lá e para cá, entendeu? Tipo assim, antecipando, já vou ver o que é meu, entendeu? Isso aqui é tudo meu, entendeu? Imagina você falar um negócio desse, ninguém ria até da sua cara, entendeu? Porque só ele sabia disso, mas anda para lá e para cá, vai ver, tipo assim, veja, por exemplo, por antecipação aquilo que eu tenho exatamente para você. Então, é interessante que o Abraão ele pisou na terra da promessa pela fé. A gente pode perceber também isso na mesma frequência, com a mesma atitude em Josué, se você observar Josué 1:3, você percebe isso também em Eliseu e Joás, que são dois outros exemplos, segundo o livro dos Reis, capítulo 13 também, versos 14 a 19. Ainda podemos nos apropriar das palavras de Deus, das suas promessas, estando no altar da oração e de devoção. Observe o verso 18 do capítulo 13. Então mudou Abraão as suas tendas, foi habitar junto dos carvalhos de Manre, em Hebrom. Observe essa parte. E ali edificou um altar ao Senhor. Todo lugar que ele chegava, ele construiu o seu lugar de devoção. Pegou a visão? É lógico, claro, evidente, como nós hoje já somos do Novo Testamento, você não precisa construir nenhum altar em lugar nenhum, entendeu? De fora, o altar você constrói no íntimo do seu ser, no seu coração. Então, onde você for, ele está com você. Olha que negócio legal. Aí você vive uma vida de devoção em movimento todo o tempo todo. Então, o que isso aqui significa para nós também? Qualquer ação de fé e arrojo sem oração é fracasso certo. Não se mova sem orar, entendeu? Lembre-se sempre de colocar o Senhor em primeiro lugar, em todo o tempo todo. Porque qualquer movimento, qualquer ação, ainda que arrojada, sem fé, sem oração, é tão somente fracasso. Você fala assim, como assim, André? Se liga. Toda vez que a gente precisa resolver alguma coisa, a gente tem meios de fazer isso. Por exemplo, se você fosse um corretor de imóveis, você resolveria suas questões, por exemplo, na esquina. Você pode passar assim, tá lá os caras trocando ideia, tá tentando fechar um contrato. Se você, por exemplo, fosse um homem, uma mulher de negócios, você resolveria suas questões num almoço, num jantar. Por isso que eu penso que a expressão que diz que não há almoço ou jantar grátis vem daí. Você está objetivando uma coisa, você está com a segunda agenda. Você fala assim, vou mandar um jantar maneiro aqui que eu já vou amolecendo o peão. Entendeu? Então esse jantar custa, só que você já colocou dentro do que você vai cobrar. Pegou a visão? Você quer fechar um negócio, você leva a pessoa num lugar legal, já impressiona. Pegou a visão? Mas quem está pagando na verdade? Está lá dentro do contrato já. Se você fosse um político, você resolveria as coisas, por exemplo, de modo parlamentar. Se você é um parlamentar, você resolveria as questões, por exemplo, no parlamento. Interessante essa palavra, falar. Por isso que lá os caras falam pra caramba, até mentira, entendeu? Até fake news, na cara deslavada. Exatamente, entendeu? Assim, sem nenhum tipo de cuidado, pudor com a consequência das palavras. E aqui a gente podia até entrar num campo que eu não vou entrar. Por exemplo, só en passant. Infelizmente, os caras que falam as maiores atrocidades, eles têm imunidade parlamentar, entendeu? Foi algo que foi necessário uma vez que a gente estava saindo do regime militar. Então, para o cara ter a liberdade dele falar o que deveria sem sofrer, por exemplo, agravo, criou-se esse mecanismo. Só que, qual é o problema que eu percebo até onde eu consigo alcançar de compreensão? O camarada que tem imunidade parlamentar fala o que fala, beleza, não acontece nada com ele. Aí a galera, baixo clero, vai querer falar, toma cela. E o cara não aparece lá e falar assim, então, tá aqui, ó, vou pegar meus proventos que eu recebi falando besteira e vou pagar sua advogada. Aí o cara vai puxar lá uma papuda, entendeu? Como é que é o nome da feminina? Tem a papuda, tem a colmeia, não é isso? Vai puxar um bangu 8. Pesado, entendeu? Com todo respeito, mas, olha, não usa massa encefálica. Pegou a visão? Esse é o problema. O cara fica lá, ó, só de bravata. Bravateiro. Entendeu? Mas por quê? Ué, não vou ser processado, entendeu? Tem imunidade, tá tranquilo. Aí a galera aqui, ó, mete o dedo no WhatsApp, compartilha só loucura. Me fiz entender? Aí dá nisso aí. Aí você puxa um bangu 8, irmão. Entendeu? Puxa uma colmeia,
andando aí de tornozeleira. Que nós, discípulos de Jesus de Nazaré, temos com um negócio desse? Não, um troço. Olha onde a gente se meteu como igreja que está no Brasil, entendeu? Só por não observar assim o básico. Quando você abre mão assim do bom senso, da sensatez, olha onde a gente se mete, entendeu? Então, nesse sentido, como é que a gente resolve as coisas é a grande questão. Nós não somos políticos, nós não somos corretores, nós não somos homens de negócio, nós somos discípulos de Jesus de Nazaré. Como é que a gente resolve o que há para se resolver? Pela fé, orando, falando com quem resolve. É assim que a gente resolve tudo. Só que tem um detalhe aqui que eu preciso lhes chamar a atenção. Quando a gente fala que vamos falar com quem resolve, não significa que o Senhor seja um mero solucionador de problemas. Não, porque senão a gente cai no engodo. Não. Deus não é um mero solucionador de problemas. Estou cheio de problema, eu vou buscar Deus em oração. Não é isso. Deus, na verdade, é um grande solucionador de gente. Que tipo de gente Deus soluciona? Gente que não vive bem e por isso gera problema. Por isso que a gente ora, santificado seja o teu nome. Qualquer situação que a gente vê que não está legal, a gente ora sempre assim, santificado seja o teu nome nessa situação. Então, por exemplo, numa questão que a gente gostaria muito que o outro mudasse, quando a compreensão do evangelho nos sobrevém, a gente fala assim, cara, pessoas não mudam, mas eu posso ser transformado por Deus. Posso. O que você faz? Risca um círculo imaginário no chão, entra e fala assim, sapeque-me, Senhor. A oração boa. Vai, Deus, faz em mim o que der. Pronto. Agora, cadê que a gente faz um negócio desse? A gente fica lá nos outros. Esquece, irmão. Esquece, perda de tempo. Fala, Senhor, tô aqui, entendeu? Aqui, ó. Eu tô aqui. Faz em mim o que deve. Nossa, rapaz. Ih, mas é presto. Aí sabe o que vai acontecer? Quem tá te observando, te conhece, fala assim, o que tá rolando contigo? Só que tá rolando comigo? Aí você ligado também no Todo-Poderoso, fala assim, o que está rolando comigo é o seguinte, que eu fiz esse ciclo aqui, pulei para dentro, falei para Deus me sapecar. É isso aí que está rolando. Pode ser, isso tudo depende de Deus, pode ser que isso seja o espaço que o Espírito Santo precisa para operacionalizar a salvação na outra pessoa. Porque ela vai perguntar, eu te conheço, sei que você não vale nada mesmo, sei que você sente que natureza isso é. Mas se isso está acontecendo com você, poderia também acontecer comigo? Poderia? Como? Faz o ciclo, entra e fala, sapeque-me, Senhor. Fustigue-me. Ó, pegou a visão? O que a gente faz? Sempre acha que o problema é o outro. Jean Paul Sartre. O inferno são os outros. O problema é que você, para o outro, também é o outro, né? É tudo tão simples quando a gente vê a coisa na luz, não é? Não é óbvio? Depois que a gente sabe. Então, nesse sentido, a gente resolve tudo exatamente em oração, lembrando que o Senhor é um grande solucionador de gente. Isso me faz lembrar do nosso irmão martirizado, Dietrich Bonhoeffer, quando ele falou assim, as nossas orações são os meios e as ferramentas para atingirmos os alvos espirituais. Meus irmãos, está fluindo muito, só que eu creio que o que a gente conversou já é bom, já faz sentido, já nos edifica, e eu vou deixar tão somente um aspecto que eu dividi em 3 partes para o próximo encontro e a gente conversa mais. E eu quero encerrar exatamente onde a Pietra nos deixou quando ela fez a reflexão, chamando a atenção para uma coisa. Qual? Pietra deixou uma pergunta no ar que era assim, do que vale o conhecimento se não há, por exemplo, a prática? Ela começou lá em Tiago falando isso e terminou exatamente em João, capítulo 13, o verso 17, com Jesus dizendo assim, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Então agora a gente sabe, agora a gente é indesculpável. Se a gente não sabia, a gente sabe. Então espera-se que, por exemplo, vivamos à altura do que a gente sabe. Viver à altura do que a gente sabe, a gente pode dar um nome, é coerência, congruência. É você viver de acordo com a verdade mais profunda do íntimo do seu ser. Não tem diferença nenhuma entre aquilo que você é e aquilo que você vivencia. Então a pergunta que a gente se faz nessa hora é tão somente uma. Eu estou vivendo de modo digno do nome que está posto sobre mim? Porque a gente conversou sobre essa arquetipia do Abraão,
Só que a gente já está bem mais para cá. A gente já conhece o filho de Abraão. A gente já conhece o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a nossa família toma o nome e que através dele todas as famílias da terra também são beneficiadas, são abençoadas. Então eu gostaria que isso ficasse no nosso coração. No próximo encontro a gente dá continuidade e a gente aprende ainda mais. Mas por hora eu creio que já é o suficiente. Deus já nos tem falado fortemente ao coração e a gente já tem o suficiente para que a gente viva bem, certo? Vamos falar com quem resolve? Deus bendito, muitíssimo obrigado por essa hora, muitíssimo obrigado por tudo quanto conseguimos aprender do Senhor. Obrigado por tudo que foi feito, pela maneira como foi feito, pela honestidade, sinceridade, pela abertura de coração de quem fez uso da palavra, dos cânticos, enfim, Deus, a edificação é enorme e a gente reconhece sempre que o Senhor tem sido bom para com cada um de nós. E nós queremos, de fato, vivermos a partir do que a gente já conseguiu aprender. A gente reconhece que não dá conta, mas a gente também sabe que o Senhor é poderoso e potente para nos levar a bom termo, para que a gente possa obter êxito e sucesso na caminhada. Então, nós te agradecemos, porque sabemos que em Ti tudo é perfeitamente possível. Sem Ti, nada podemos, mas no Senhor, tudo é possível. E a força do Teu poder está sobre nós e conosco, e é assim que nós queremos vivenciar esse novo dia. Alguns dos nossos irmãos, Senhor, nós nos lembramos, precisam do Teu toque, do Teu cuidado. É o caso do nosso mano Nani. Hoje ele não pôde estar conosco, ele não tem se sentido bem, e ele precisa do fortalecimento do Senhor, porque nessa noite ele tem oportunidade de assumir o púlpito e trazer uma reflexão para edificar a Tua igreja. E nós deixamos o nosso mano Nani em Tuas mãos, de tal maneira que o Senhor possa fortalecê-lo, conforme aquilo que Te apraz. Pedimos que o Senhor possa restabelecer a sua saúde, no momento que ele estiver diante da comunidade, que ele possa ter pacificação de ser, que ele possa ter os seus pensamentos tomados pelo Senhor, de modo que, quando ele abrir a sua boca, tudo possa fluir da melhor maneira possível e a igreja ser grandemente edificada. Nessa manhã, Deus, nós oramos assim, sempre nos lembrando de todos os irmãos que, porventura, não tiveram oportunidade e ocasião de estarem conosco. Então, suplicamos também que a Tua boa mão esteja sobre todos eles, conduzindo-os em tudo que estiverem fazendo exatamente nessa hora, em obediência ao Senhor, para o máximo louvor da Sua glória. Que eles sejam exitosos. Em nome de Jesus oramos, agradecidos, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Maravilha.